26. Glória a Deus, aleluia. Deus vivo, aleluia. É o teu nome. A partir do 25, amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Deus fez, portanto, todas as feras selvagens, segundo as suas espécies, os rebanhos domésticos, conforme as suas espécies, e répteis, e todos os demais seres vivos, cada um qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus, isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Lá no 31. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era bom. Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, aqui é a sua magnífica palavra, Senhor. E sobre a tua palavra, Pai, não tem erro, porque o Senhor é justo, o Senhor é certo, o Senhor não erra, Pai. Mas nós, como humanos, Senhor, nós erramos em comportamentos, atitudes, ações, obras. Mas nessa noite, Senhor, venha falar conosco. Nos ensina, Senhor, a andar na tua presença. Nos ensina, Pai, a fazer a tua vontade. Senhor, nos direciona nesta noite, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, nós erramos o caminho, mas a tua palavra diz que o Senhor vai adiante de nós, endireita, Senhor, os caminhos tortos. E nessa noite, Senhor, se há caminho torto na minha vida, se há caminho torto na vida da igreja, Senhor, o Senhor coloca eles na direção. O Senhor me coloque primeiro, Pai, porque eu sou, Senhor, aquele que está trazendo a palavra nesta noite. Então, Senhor, abre o meu entendimento nessa noite, abre o entendimento da tua igreja, Senhor, para aprender do Senhor, Pai, a tua palavra e seguir os teus mandamentos no nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar? Aqui nós vemos, irmãos, a palavra do Senhor. E tirando para ler a palavra, o Senhor me chamou bastante atenção nessa mensagem, porque o Senhor, irmãos, Ele não precisa de homens. Você lê essa parte de Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou tudo aquilo que precisava ser criado. Então nos ensina aqui que Ele não precisava de homem, irmãos, como Ele não precisa nem de mim nem de você. E isso tem chamado a minha atenção, e o Senhor tem falado comigo: filha, se você quiser fazer, você faça, mas se você não quer, tem outro para ocupar o teu lugar. E o Senhor tem falado isso diariamente comigo. E muitas das vezes, irmãos, nós não queremos ouvir a voz de Deus. E o tema que o Senhor me deu para esta palavra: qual a posição que eu e você estamos ocupando dentro da casa do Senhor? Qual a posição? Será que a posição que nós estamos, ela é correta? Será que a posição que Deus nos colocou, que Deus nos subordinou a colocar aqui dentro da casa do Senhor, será que nós estamos fazendo da maneira certa? Ou será que nós estamos achando que Deus não está observando a nossa vida? Aqui a palavra do Senhor diz que Deus começou a fazer ali a separação das águas. Então havia muitas águas, e o Senhor queria fazer algo diferente. Então o Senhor começou a separar. Eu quero trazer essa mensagem aos dias de hoje. O Senhor me separou e separou você para algo grande na presença dEle. Por isso que muitas vezes, irmãos, eu e você pagamos preço. O preço da desobediência, o preço da indisciplina e o preço da negligência diante do Senhor. Pastora, mas eu não sou assim. Somos, irmãos. Somos sim. Quem é de nós que obedece 24 horas os mandamentos do Senhor? Precisa nenhum não, só um: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão como a ti mesmo. Você obedece esses mandamentos, irmãos? Será que você ama o teu irmão a ponto de dar a sua própria vida para defender ele? Amar, irmãos, amar não é simplesmente eu amar o pantaleão que eu durmo com ele todas as noites, não. Amar o meu irmão que eu vejo pouco,
mas eu consigo ver através dele a graça e a glória de Deus. E aqui a palavra do Senhor nos chama a atenção que Deus, Ele cria, Ele separa a água da terra, Ele faz ali a plantação, coisa linda, coisas verdes, maravilhosas. E ali Deus faz uma separação e começa a criar os seres viventes, que eram os animais. E ali Deus cria e começa a criar ali um jardim, uma coisa magnífica. Eu quero falar para você nessa noite, Deus fez eu e você para viver no jardim. Mas nós trocamos o jardim de Deus pelo deserto. Quantos de nós trocamos o jardim de Deus pelo deserto? Quando, pastora, que eu troco? Quando eu não quero fazer o que Deus manda que eu faça. A Bíblia diz, olha, você tem que fazer o que eu vos mando. E muitas das vezes, irmão, nós queremos fazer o que eu quero fazer. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor me colocou numa posição, então eu tenho que procurar fazer o melhor para Ele. Qual a posição sua hoje dentro da casa de Deus? Você tem executado aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Ou você tem deixado as coisas vãs? Ou você tem deixado as coisas materiais, as coisas que sobrevêm sobre você, tomar o rumo e tirar você da direção da posição da casa de Deus? Não responde para mim não, irmãos. Responde para você mesmo. Aqui Deus, Ele olha para aquilo tudo que Ele fez. E a palavra do Senhor diz que Ele tem a vontade de criar o ser humano. Olha só, irmãos. Mas para que Jesus, que Deus queria o ser humano? Porque a água, irmãos, a Bíblia diz que a água, que aquela plantação não precisava de homem nenhum para regar a terra, pastor Osman. A Bíblia diz que saiu uma friagem debaixo da terra e ele regava toda a terra. Os animais, creio eu, que os animais conseguiam se alimentar sozinhos. Os animais não precisavam de homem nenhum para dar alimento para ele, porque ali, segundo a tua espécie, tinha cada alimento que eles sabiam procurar. Mas Deus, Ele teve vontade de fazer eu e você, irmãos. Ele queria nos experimentar. E nós vemos ali que Deus, Ele pega um barro e começa a fazer o homem. Significa que barro não serve para nada. Eu quero dizer, se você acha que você é alguma coisa, eu quero te declarar hoje que você não é nada. Eu não sou nada, você não é nada. Se não for Jesus na nossa vida, irmão, nós não somos nada. E muitas das vezes somos orgulhosos e soberbos, arrogantes. Achamos que o carro que nós andamos é melhor do que o do irmão. Achamos que a roupa que nós vestimos, a grife, é melhor do que o irmão. Eu quero dizer para você, você só tem isso porque Deus permite que você tenha. Porque o dia que Deus cerrar o céu, irmãos, não vai haver mais nada nem para mim nem para você. O dia que Deus olhar para o seu emprego e dizer, olha, aqui você não trabalha mais, esse salário tu não recebe mais, Deus faz que o homem te mande embora, para você reconhecer que você não é nada e que eu não sou nada. E muitas das vezes, irmãos, nós somos arrogantes assim mesmo. Nós olhamos para nós olhamos para dentro de nós olhamos para dentro da nossa casa, achamos que a nossa casa está tudo bem. Então, se está tudo bem comigo, eu não quero saber se vai tudo bem com o irmão. Mentira do diabo, irmãos. Se vai tudo bem comigo, tem que ir bem com o seu irmão também. E aqui Jesus, Deus, Ele faz o homem, pega o barro, molda aquele barro. Olha o trabalho de Deus. Para que Ele teve esse trabalho? Para que, pastor Osmar? Para se decepcionar. Deus pega um barro ali do nada, faz o homem, sopra sobre o homem e faz ele respirar. Aí ele ainda diz, e fiz eu o homem e vi que era bom. Olha só. E vi que era bom. Jesus olha para você e fala assim, olha, Miguelina, vou te colocar tu nessa posição. Você vai fazer assim, vai fazer assado, é desse jeito. Aí tu se alegra naquele dia, pula, dá glória a Deus. Aí Deus olha do céu e fala, escolhi bem. É uma bênção. É uma bênção. Aí pega a Maria, Joana lá fora, pega ela lá da lixeira, do trapo de imundície, coloca ela para sentar aqui, Deus usa ela poderosamente. Aí Deus olha para ele e fala, eu vi que é bom. Peguei a mulher certa. Ali é serva. Aí quando sai lá fora, irmãos, é uma vergonha para o evangelho.
Amanhã tem culto, ela não vem. Depois da manhã tem oração, ela não vem. Aí Deus olha do céu e fala: me arrependi. Irmãos, eu quero dizer para você, não é só você que se arrepende daquilo que você pega, não. Deus, antes de você se arrepender daquilo que você pega dentro da igreja, Deus já se arrependeu há muito tempo ter te dado. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus não dá nada para ninguém que não agradeça o que Ele dá. Deus te dá uma vez, a segunda oportunidade Ele não vai te dar mais, irmãos. Muitas das vezes nós deixamos sair, meu Miguelina, das nossas mãos bênçãos, vitórias. Muitas das vezes Deus confia em nós uma coisa muito grande, mas nós, com a nossa covardia, com o nosso eu, com a nossa vontade, nós jogamos fora. Aqui nós vemos o homem que Deus fez ele, criou ele, soprou sobre as narinas dele, fez dele um ser vivente, um homem que passeava pelo jardim de Deus, irmãos. Isso não é para qualquer um. Aí Deus olha para ele, tem dó dele e fala para ele: vou fazer uma mulher para ele. Vou fazer uma mulher para ele. E a Bíblia diz que Deus faz Eva, tira da costela dele, faz uma mulher. E aquela mulher nasce ali, irmãos. E ela começa a cobiçar as coisas erradas. Deus dá ordem para aquele povo, para aquele casal, mas é só o marido sair de perto dela, ela começa a cobiçar. Muitas das vezes eu e você temos perdido as vezes porque nós cobiçamos coisas que não é para nós, irmãos. Queremos coisas, Douglas, que não é para mim. Quero coisa que não é para mim, eu não dou conta. Muitas das vezes nós queremos abraçar muita coisa, nós queremos pegar tudo de uma vez, irmão. Se nós não conseguimos no começo, por que você quer tudo de uma vez? A Bíblia diz que ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Olha só o que Eva pagou, irmãos. Quando ela peca, a Bíblia diz que eles eram nus, eles não conheciam maldade, eles não tinham maldade, eles viviam num paraíso, andando para lá, para cá, sem roupa, sem nada. Deus nos fez inocentes, irmãos. Deus fez que nós não deixasse o pecado entrar na nossa vida, mas Eva deixou que o pecado entrasse através daquela serpente. Mas eu creio que não foi só a serpente, irmão. A cobiça já estava na cabeça daquela mulher. Aí quando escuta o ruído no meio do jardim, a Bíblia diz que Adão escuta o ruído da voz de Deus. Agora perguntando por que a mulher não escutou, por que foi o homem? Porque Deus deu autoridade e foi para o homem primeiro. E quando ele escuta aquela voz, ele se esconde. Eu quero te perguntar: tu está se escondendo de quem e de quê? Pastora, escondendo de quê? Daquilo que Deus colocou na tua mão, daquilo que Deus te delegou, daquilo que Deus falou: olha filha, faz, filha vai, filha pega o telefone e telefona, filha faz isso, filho faz aquilo, filho faz aquilo outro. Aí você olha para dentro de si mesmo e fala: quem sou eu? Você não é ninguém, eu não sou ninguém, mas aquele que te enviou, Ele é grande e poderoso para executar a obra que Ele mandou. Porque se Ele for olhar para mim e para você, irmãos, nós somos decepção humana. Aqui dentro da igreja nós somos o repleplé. Nós pulamos, saltamos, damos glória a Deus, abraçamos o nosso irmão, desejamos para ele a paz do Senhor. Mas lá fora, irmão, nós mudamos a nossa índole, nós mudamos o nosso caráter, irmão. Quantas das vezes eu e você não nos encontramos nessa posição? E aqui, Eva depois de pecar, Adão depois de pecar, o que Deus fez? Tira eles do paraíso. Sabe por que eu e você estamos perdendo muita coisa? Sabe aquelas bênçãos que estão amarradas? Sabe aquelas vitórias que Deus prometeu há muito tempo? Que Deus usou profeta lá atrás, que ainda não concretizou na minha e na tua vida. Não foi porque o profeta mentiu, não. Não foi porque foi homem que falou, não. Foi Deus que falou. Sabe por que ainda não aconteceu? Porque eu e você não estamos na posição que Deus quer.
É muito fácil, né, irmãos? É muito fácil culpar outro. Aqui a Bíblia diz que quando Deus chegou para Adão, falou: Adão, quem foi que comeu? Aí Adão olha para Deus e fala: foi a mulher que tu me deste. Aí Deus fala para Eva, a Eva fala: não, foi a serpente. Talvez as bênçãos que estão amarradas na minha, na tua vida, nós estamos culpando o profeta lá atrás, irmãos. É a igreja que eu congregava, porque a igreja estava amarrada. Eu estava dentro da igreja, eu vi muito crente falar assim: olha, eu saí daquela igreja porque a bênção de Deus não estava lá. Eu saí daquela igreja porque Deus não estava lá. Irmão, querendo você ou não, onde você está, você é a própria presença de Deus. A Bíblia diz que nós somos a luz da terra, irmãos. Então aonde eu entro tem que haver claridade. Aonde eu entro, irmãos, a treva tem que ir embora. A igreja pode estar morta, a igreja pode estar fria, mas eu quero te dizer nessa noite, que você é aquecida pela glória de Deus. Para de pôr culpa no homem, irmãos. Para de pôr culpa na tua igreja. Para de pôr culpa porque eu estou assim, porque eu estou assado, porque é assim, porque é assim. Ah, irmão, para com isso. Para de viver esse tempo. Irmão, vai viver o tempo que agora eu me ponho na posição. Se coloque na posição, irmãos. A Bíblia diz que nós andamos tropeçando, caindo, mas Deus nos levanta. As minhas lutas, ninguém tem nada a ver com a minha luta, com a minha prova, ninguém, irmãos. A luta que é para mim, a Maria não vai passar. A luta que é para mim, o João não vai passar. Mas a luta que vem para mim, Deus não vai deixar escapar que eu passe. Luta, irmão, é prelúdio de grande vitória, saiba disso. Ah, pastora, mas a senhora fala assim porque a senhora não está lá na luta. Tô, irmãos. Só que eu não preciso ficar falando para ninguém que luta que eu estou passando. Deixa Deus saber. É só Deus que precisa saber. Pastora, mas para você vai tudo bem. Vai tudo bem no nome do Senhor Jesus. O meu filho pode estar morto, mas vai tudo bem, Deus vai ressuscitar. A minha esperança pode estar morta, mas Deus vai fazer que ela ressuscite. Saia de perto, irmão, daquele crente que só te joga para baixo. Aquele crente que olha para você e fala assim: não vai chegar lá não. Olha para ele, repreende ele e fala: vou chegar lá porque o meu Deus me prometeu. Irmãos, enquanto eu vivia olhando para homem, eu não caminhava. Hoje eu não paro mais para olhar para homem. Hoje eu olho para o meu Deus, sabe por quê? Porque se eu for olhar para homem, eu vou cair. Se eu olhar para o homem, eu já estava prostrada. Se eu fosse olhar para o homem, irmão, eu estava dentro de casa, com angústia, com depressão, chorando 24 horas. Mas eu tenho um Deus, irmãos, que pode todas as coisas e que vai mudar a minha história e vai mudar a tua, irmãos. Não foi homem que me fez promessa, não. Mas só que o Senhor, irmãos, Ele fez promessa para mim e para você. Sabe de uma coisa? Deus falou: vai. Deus não falou assim: vai que lá vai estar cheio, vai ter milagre, vai ter vitória. Deus falou para você ir. Ou quando o profeta falou para você ir, ele falou o respaldo. Não falou, irmãos. Ele só falou: levanta e vai. No meio do caminho, irmão, vai ter tropeço sim. Vai ter luta sim. Irmãos, no meio do caminho vai ter gigante sim. Adão, irmãos, ele perdeu o paraíso porque ele não tomou a posição que Deus colocou ele. Deus colocou ele no meio do jardim. Olha só, Deus coloca ele no meio de um jardim, uma coisa maravilhosa. Mas ele não tomou a posição. A Bíblia diz que ele é jogado fora do jardim. E ali Deus joga ele para fora do jardim, coloca querubim para tomar conta do jardim. Olha só, irmão, como eu e você não prestamos para nada para Deus. Se eu e você não estiver aqui, Deus coloca anjo aqui para fazer esse culto. Se eu e você não estiver aqui, as pedras vão clamar. Se eu e você não estiver aqui, uma criança de 2 anos vai fazer o culto. Mas saiba de uma coisa: o Senhor quer que eu e você tomamos posição. Porque Deus não tem prazer na morte de ímpio, não, irmãos. Deus não tem prazer na minha morte, na tua morte, não. Deus quer que eu e você viva. Deus quer olhar para mim e falar assim: olha lá, ó. Olha lá, ali vai um homem de Deus. Olha ali vai uma mulher de Deus. Quanto tempo, irmão? Às vezes nós temos perdido essa qualidade diante de Deus. Às vezes Deus está olhando para nós e está falando: ali está os fracos.
Ali está os que eu falei que ele ia dar vitória, eles estão se considerando derrotados. A derrota, irmão, ela só vive na minha vida enquanto eu profetizo ela. Vai acontecer, vai acontecer. Deus vai dar, vai dar. Deus prometeu, prometeu. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. Se ele prometeu, ele vai dar. Mesmo se o profeta profetizou errado na tua vida, se tu creu, irmão, tu vai receber. Muitas das vezes, irmão, tem gente que profetizou errado na minha vida, mas eu tomei posse. Tomei posse e recebi. Eu nem pensava em ter carro. Veio o irmão aqui e falou assim: Deus está te dando uma carteira. Eu falei: Jesus, carteira, tu morro de medo de dirigir, bata até queixo. Mas eu falei: Deus falou, né? Eu vou atrás da minha carteira. Bombei 2 vezes, irmão, para a glória de Deus. Tirei minha carteira. Passou um tempo, estou aqui com a carteira. Aí Deus traz um pregador e fala assim: ô irmão, você aí atrás. Eu falei: eu. Ele é você mesmo. Deus está te dando uma chave de carro. Eu falei: Jesus, o Senhor está na cara, mas eu vou pegar essa chave. E eu peguei, irmãos. Pegue, irmão, toma posse daquilo que é bênção na tua vida. Aí Deus usa alguém aqui, tu fala assim: ah, para mim não é não, que eu nem tenho condições. Olha a palavra de derrotado. Para mim não, que eu nem tenho condições. Não tinha até aquele minuto, irmão. A partir daquela hora que tu tomou posse, Deus está te levantando no mundo espiritual para te abençoar. Irmão, para de ser crente galinha. Só anda de cabeça baixa. Seja águia, irmão. Comece a olhar para o alto. Comece a olhar para o alto, irmãos. Deus, irmãos, ele passou o Velho Testamento escolhendo um homem atrás do outro para ocupar a posição que ele queria. Pergunta para mim se ele achou. Ele achou, irmãos? Pergunta para mim: pastor, ele achou? Não achou, irmãos. Ele não achou um homem para tomar a posição que ele queria. Será que nós vamos continuar a história, irmãos? Aí o que ele faz? Manda seu filho. Depois de Jesus chegado, irmãos, a Bíblia diz que se levantou o inferno contra ele. A Bíblia diz que para ele nascer, irmãos, ele teve que ficar escondido, porque Herodes queria matar ele. Toda criança recém-nascida naquela época ia ser morta, irmãos. José pega Jesus, sai daquela cidade, esconde ele, para que ele não fosse morto. Talvez eu e você estamos mortos, irmão. Não é porque Herodes veio matar, não, é porque nós nos matamos. Eu e você temos nos matado, irmãos. Irmãos, que Deus hoje possa te ressuscitar de novo. Que Deus hoje possa tirar de você um verdadeiro louvor. Que Deus hoje possa fazer de você um verdadeiro pregador. Que Deus hoje possa fazer de você um verdadeiro profeta, uma profetisa, na presença do Senhor, um sacerdote real. Em lugar nenhum a Bíblia não chama ninguém de qualquer um, não, irmãos. A Bíblia só chama nós de sacerdotes reais, filhos amados, filhinhos queridos. Olha só o amor que Deus tem conosco, irmãos. Mas nós insistimos em andar de qualquer jeito. Nós insistimos, irmãos, em ficar na posição errada. Eu lembro da minha mãe, irmãos, ela queria pregar uma vez. Eu falei: mãe, não mexe com esse trem não. Pregação não dá certo para a senhora não. Menino, ela quase me bateu lá na mesa da casa dela. Aí no outro dia ela pregou e veio aqui e falou assim: ai, irmã, a Miriam disse que eu não sou pregadora não, eu vou pregar. Irmão, foi um desastre. Um desastre. Cheguei em casa e falei: mãe, como pastora da senhora, melhor a senhora não pregar não. A senhora falou mal do fulano, a senhora falou mal dos filhos, a senhora falou só da sua casa, a senhora maldizeu todos nós lá na frente. A igreja não é para expor a família. A igreja não é para expor o meu problema. A igreja é para expor a palavra do Senhor. Mas Deus te chamou como uma grande intercessora. Deus te chamou como uma mulher de oração. Ocupe a posição que Deus te chamou. E depois que ela ouviu a minha voz, irmãos, e ouviu a voz de Deus, Deus honrou ela na intercessão. A oração que ela fazia, irmão, era batata. Era ou não era?
Se ela falasse, receba a bênção, recebi, irmão. Se ela levantasse aquele algodão ungido e fosse no lugar e colocasse aquele algodão ungido, irmão, não tinha macumbeiro que parasse de pé. Talvez você está querendo ocupar a posição que não é para você, irmão. Procura o que Deus tem para você. Qual a posição que Deus te colocou? Pastora, Deus me pôs levita, mas eu estou perdendo a voz. Talvez você está perdendo porque você não está executando. Porque Deus dá, irmãos, mas permite o diabo tomar. Os dons, irmãos, ele não é meu, ele não é seu, ele é de Deus. Ele é da igreja de Deus. Quando eu e você não fazemos aquilo que Deus quer, Deus toma os dons e devolve para a igreja. Entendeu? E aí vem aqueles que querem, os dons estão aqui, o anjo vem e distribui os dons de novo. Pastor, isso é verdade? É. Eu lembro quando eu saí da igreja e fui para o mundo, irmão, eu perdi os meus dons. Perdi tudo. Porque Deus não, o Espírito Santo de Deus não habita em templo imundo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo. A Bíblia diz, olha, filhinhos, não erreis, mas se errais, tem um advogado. Talvez eu e você, irmãos, até esse minuto atrás nós estávamos errando. Mas eu quero te declarar nessa noite que o advogado dos advogados, ele está aqui nessa noite. Para falar para mim, para você, falar, ó, essa cadeira que você estava sentada, que você deixou ela vazia, hoje eu vou colocar você sentado de volta. Hoje eu estou te devolvendo a posição que eu te dei. Hoje eu estou trazendo na tua vida a glória da segunda casa. Irmãos, é muito lindo quando Deus chega para nós e fala, olha, eu vou te usar. Eu vou derramar sobre você uma unção especial. É bom demais, irmãos. Aí tem muita gente que vai para casa, dorme, deita, ronca, enche a barriga, aí não lê Bíblia, não ora, não jejuma. Aí depois vem e fala assim, olha, eu fui na igreja, Deus falou com o profeta, Deus usou o profeta lá, que ia dar para mim, mas não me deu nada. Tu buscou, irmãos? Tu buscou? Você ficou na posição? Irmãos, o anjo de Deus, ele caminha dentro da igreja. Quando nós estamos aqui dentro da igreja, tem anjos e querubins caminhando aqui. E ele procura aquele que está na posição para derramar a vitória. Ele procura aquele que está no seu local adequado para dizer, hoje você vai receber. Não saia da tua posição, irmãos. Feche seus ouvidos carnais e abra seus ouvidos espirituais para escutar o que Deus tem para falar. O que Deus tem para falar de mim? Deus falou que vai me dar, vai me dar. Vai me dar, Edna. Deus falou que vai levar, vai levar. Deus falou que vai te colocar, vai te colocar. O diabo, ele fala que não, mas a última palavra, ela vem de Deus na minha, na tua vida. E eu prefiro ficar com a última palavra, irmão, porque a primeira palavra sempre é negativa. Sempre é negativa. Ontem eu fui sexta-feira na igreja da sogra da Lu. E eu sentada lá dentro da igreja, não ia ter culto, eles iam para o monte. Eu pedi a permissão para ir para o monte com eles. E chegou um senhor com a esposa e sentou ali do meu lado. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor mandou falar para ele que Deus estava dando um local aqui dentro do Gama para ele. Ele deu um pulo, aí a mulher dele ficou ali, passou um minutinho ali do meu lado. A mulher dele olhou para ele e falou assim, amor, é impossível. Ele bateu no ombro dela e falou assim, se você quiser andar comigo com fé, nós vamos a muitos lugares, mas se você ficar sem fé, você fica aí dentro de casa, porque eu vou buscar aquele que tem fé. Eu me assustei com aquilo, eu me aterrorizei, falei, meu Deus, como é que o homem fala um trem desse? Aí ele falou, pastora, dá licença. Eu falei, posso falar? Pode falar. Porque eu estou cansado de Deus prometer a minha bênção e minha mulher sempre ser negativa. E Deus falou para mim agora tomar uma posição. E eu estou falando diante da senhora e diante dela. Se ela quiser andar comigo com fé,
na esperança da minha vitória, nós vamos sentar e cantar o hino da vitória junto. Mas eu não vou andar mais com ninguém negativo do meu lado. Entenderam, irmãos? Talvez aquele que está do teu lado está te roubando a tua bênção. Não vai acontecer. Coitado, sonhador. José, irmão, foi o maior sonhador da Bíblia. Ele foi atrás dos sonhos dele. Talvez o seu sonho não foi realizado porque Deus morreu na primeira oportunidade. Alguém chegou para você e falou: quem é você? Eu não sou ninguém, mas aquele que está em mim é muita coisa, ele pode fazer. Aquele que vem na minha vida e que vem na sua vida, irmãos, ele faz de você a pessoa mais inteligente na terra. Faz. Eu já vi analfabeto pregar a Bíblia melhor do que teólogo. Quem já não viu? Eu já vi. Eu já vi pessoas que não sabem ler e fazer a oração mais linda e Deus responder. Eu já vi ímpio vir lá de fora com toda a sujeira, mas entrou dentro da casa de Deus, tomou uma posição e Deus usou ele mais do que o profeta que estava dentro da igreja. Sabe o que é isso, irmãos? Deus quer usar você na posição. Se você não quer ser usado, irmãos, o problema não é meu, o problema não é de Deus. Você vai ficar por canto. Adão não quis ficar dentro do paraíso. Não quis. O que é que Deus deu uma ordem para ele? Olha, na árvore do conhecimento, você não come. Eu creio, irmãos, eu vou falando de mim. Se Adão chegasse para Jesus e para Deus e falasse: ó Senhor, eu comi mesmo. Eu comi porque eu errei. Eu não deveria ter comido, mas eu desobedeci a palavra do Senhor e obedeci a voz da minha mulher. Talvez ele não perderia o paraíso. Eu estou falando de mim. Mas o que ele fez? Ele tirou o erro dele e jogou na esposa dele. O que a senhora quer dizer com isso, pastor? Que muitas das vezes nós não queremos reconhecer o nosso próprio erro. Muitas das vezes é muito fácil reconhecer o erro de A, de B, de C, mas o meu erro eu não quero reconhecer, porque eu estou certa, porque eu não erro, porque eu falo as coisas certas na hora certa, porque o meu falar é desse jeito, porque eu não sei ficar calada. Irmãos, tem hora que não é para falar, tem hora que é para ouvir. Você pode até estar certo dentro da sua situação, irmãos, mas talvez a hora de você falar foi errado. Não foi a hora certa de falar. Talvez você pode até pegar aquela pessoa, sentar ela aqui, pegar ela pelo colarinho e sacudir ela, mas na hora certa. Na hora errada, irmão, se você fizer isso, vai sair briga, contenda. Que nessa noite, irmãos, que essa palavra fique no meu e no teu coração. Aleluia! Deus tirou Adão, colocou os querubins armados ali, com espadas, para guardar o jardim dele. Jesus, ele está aqui nessa noite com os querubins, guardando o jardim dele, que é eu e você. Eu e você somos o jardim de Deus. Deus olha para mim, para você, olha e fala: olha lá o David, meu jardim. Criei, coloquei ele na posição, ele está ali selado, ele não vai vacilar. Ele pode até fraquejar, mas vacilar ele não vai, porque eu vou levantar ele. Irmão, talvez até aqui você vacilou, eu vacilei, mas é hora, irmão, de nós levantarmos, sacudirmos a poeira e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero começar do zero, mas eu quero começar, Jesus. Senhor, me ensina onde eu estou errando. Eu sou errante sim, Senhor. Eu sou fraco sim, Jesus. Eu tenho errado, eu tenho vacilado. Senhor, muitas das vezes é para mim falar, eu fico calada. Muitas das vezes é para mim ficar calada e eu falo e eu perco a minha bênção. Mas nessa noite, irmãos, Deus está te dando outra oportunidade para mim e para você. Deus está levantando do trono nessa noite e dizendo para mim e para você: ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo.
Ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de conserto, ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de transformação. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos tanto, mas nós não queremos dar para o Senhor. É aquela oração: eu quero, 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 eu quero. Quinta-feira o pastor Edgar fez um culto de agradecimento. Nós estávamos aqui, muitas pessoas, mas se o anjo estivesse aqui, eu creio que 30% agradeceu. A maioria ficou: eu quero, Jesus. Eu ainda quero, Jesus. Eu ainda quero. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que agradecer a bênção antes que ela chegue, para que ela venha preparada e alicerçada no Senhor. Muitas das vezes nós temos que agradecer primeiro: Senhor, muito obrigado pelo filho que o Senhor está libertando. Muito obrigado, Jesus. E Deus, irmãos, a Bíblia diz: olha, credes nos seus profetas e prosperareis. Deus não deixa nada acontecer na minha casa sem antes avisar os profetas dele. Deus não pega ninguém de surpresa nem com a calça na mão, irmãos. Não pega. Deus, Ele avisa antes que aconteça, para que a hora que acontecer você não falar: foi Deus que deixou. Mas quando Ele avisa, dependendo da situação, que eu e você venha arrependimento no nosso coração, Deus pode revogar, irmãos. Deus pode revogar a situação e trazer outra vitória na nossa vida, e jogar aquela derrota fora, em nome de Jesus. Mas tem coisa, irmãos, que Deus avisa que não tem como Ele revogar. Tem coisas que Deus avisa na minha vida e na tua vida, vai acontecer, irmãos. Sabe por quê? Para haver conserto nas nossas casas, para que Deus venha consertar as nossas vidas. Segunda-feira Deus mandou falar: olha, irmã, fica na disposição, porque esses dias Deus vai passar um susto dentro da tua casa. Quando foi na quarta, passou, irmãos. E quando essa irmã veio contar para mim, eu falei: irmã, você sabe, né, que Deus falou só é um susto, e depois, você sabe o depois de Deus. Ela: eu sei, pastora. Sabe por quê, irmão? Se Deus já cumpriu o susto, o depois já está mais perto do que a gente pensa. Sabe de uma coisa, irmãos? O prazer de Deus não é matar. O prazer de Deus é fazer você sobreviver, para que o inimigo venha ver a tua vitória. E que nessa noite, irmãos, a posição que Deus me deu e a posição que Deus te deu, cuide dela. Cuide. Eu já vi muitos homens e mulheres de Deus querer voltar para a posição e não dar conta mais. Eu já vi muita gente perder a essência de Deus, porque não valorizou, e hoje estão pagando alto preço para voltar àquela essência. Deus não é Deus de brincadeira, não, irmãos. Deus não é Deus de duas palavras igual eu e você, não. Fala que vai e não vai. Deus falou que vai, Ele vai. Deus falou não, é não. Muitas das vezes nós estamos pagando um preço. Muitas das vezes a luta está dentro da minha casa e dentro da tua casa, porque nós não queremos ficar na posição que Deus nos colocou. É doído? É. É difícil? É. Nada que Deus dá na presença dele é fácil, irmãos. A Bíblia diz que o céu é tomado por força. Então, se você quer uma vida de ministério, mamão com açúcar, elogio, tapinha nas costas 24 horas, irmãos, acho que nem no Centro de Macumba tu não vai ter isso. Porque no Centro de Macumba, se você entrar talvez com a sua cara de azedo, com a sua cara amarrada, aquele cão vai mandar você sair, que você está impedindo o outro descer. Mas Deus é misericordioso, irmãos. Ele recebe eu e você da maneira que nós estamos, para nos consertar e nos moldar. Porque a Bíblia diz que Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Dependendo da posição do vaso, Deus vai quebrar e fazer de novo. Agora eu te pergunto: quantas vezes você quer ser quebrado? Quantas vezes você quer ser quebrado? Ah, pastor, já está doendo. Então, irmãos, toda dor que nós passamos é porque Deus está quebrando o vaso e fazendo vaso novo. Deus está fazendo vaso novo. E a coisa mais linda, irmãos,
é quando o irmão preocupa comigo e com você. Que ele olha para você e vai, irmão, sentir sua falta. Irmão, o que está acontecendo com você? Quando o irmão pergunta isso para você, irmão, não é porque ele está te criticando ou te cobrando, não. É porque ele está demonstrando o amor e a necessidade e a falta que você está fazendo. É muito bom ouvir isso do irmão. Então que nessa noite, irmãos, que essa palavra ela fique no meu e no teu coração. Eu preciso ocupar o meu lugar. Eu preciso ocupar a minha posição. Nem todo mundo tem chamado de Deus para fazer a obra, irmãos. O chamado não é para todos. Os chamados são para alguns. Então já é privilégio. Tem gente que foi chamado para ser membro de igreja. Tem gente que foi chamado para ser porteiro, vai ser porteiro a vida inteira. Tem gente que foi chamado para lavar banheiro, vai lavar banheiro a vida inteira. Tem gente que foi chamado para ser pregador, outros para ser levita, outros para ser ministro, outros para ser sacerdote. Já pensou se todo mundo fosse pregador, quem ia ouvir a palavra? Né? Se todo mundo cantasse aqui, que disputa que ia ser, né? Então os dons, irmãos, ele é diversificado das nossas vidas. Eu queria ter um chamado de ficar no banco. É mais fácil, não é, pastor Edgar? Sentar no meio da igreja igual os irmãos estão aí, bonitinho, só olhando. Orar o Pai Nosso no meio do caminho, dar tchau e ir embora. Bom demais, irmãos. Agradeça porque Deus te deu esse chamado. Tem muita gente que está jogando esse chamado fora. Esse chamado de sentar no banco e assistir culto. Eu estou cansado de ir na igreja sentar e assistir culto. Agradeça a Deus, irmãos, o tempo que você está sentado escutando o culto. Porque o dia que Deus te colocar como autoridade aqui dentro, tu vai ver o peso que é. A responsabilidade que ela gera na nossa vida. Porque é muito fácil querer, irmãos. É muito fácil eu querer alguma coisa. Agora o difícil é eu fazer aquilo que eu quero. Porque quando eu quero ser alguma coisa na casa de Deus, a minha vontade já não prevalece mais em mim, mas sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, a Bíblia diz que na hora dele ser crucificado, ele pediu que não fosse. Se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ele não foi enviado para sair daquela missão. Não. Ele foi enviado para pregar, para falar as boas novas, depois morrer na cruz do Calvário, para que o meu e o seu pecado fosse derramado ali. Então, irmãos, nem a vontade de Jesus foi feita. E a sua Deus vai fazer? Não vai, irmão. Você vai fazer o que Deus quer. Então, para de ser desobediente. Estou falando isso para mim também. A primeira palavra é para mim, irmãos. Vamos parar de ser desobedientes. Vamos parar de ser birrentos. Vamos parar de ficar com a carinha de coitado, irmão, de xureque aí, misericórdia. Abre um sorriso no rosto e fala: Jesus, eu estou aqui. Querendo o diabo ou não, eu estou aqui, Jesus. Querendo o diabo ou não, eu estou aqui. O diabo odeia essa palavra, irmão. Agora quer ver quando o diabo gosta? Irmão é chamado hoje para dirigir o culto, ele já chega na igreja assim. Ô pastor Edgar, pelo amor de Deus, não vou dirigir o culto não, tá bom? Fala, Deus. Aí o diabo olha e aplaude, dá glória e fala: é assim que eu quero ele paralisado mesmo. Agora, quando a luta está grande lá fora, o inferno se levantou, tudo lá fora conspira contra mim. Aí eu entro dentro da igreja saltitando, pulando, glória a Deus, aleluia, irmão. Deus hoje vai te dar a tua vitória. Deus vai derramar sobre ti as bênçãos do Senhor. Aí o diabo nem entra, irmão, nem entra. Porque esse que pediu para passar, o diabo acompanhou ele, sentou com ele. Mas esse que entrou, saltitou, o diabo não teve poder de entrar. Ele ficou lá de baixo e falou assim: isto, aquela ali eu não consigo, vou mudar para Joana. Aí na Joana é batata, né, irmãos? A Joana sempre é Joana. Joana sempre é aquela que nada pode. A garganta dói, a perna doeu, o pescoço está duro. Irmãos,
Para de dar desculpa. A Bíblia diz que a minha força e a tua força se renova na presença dele. Quantas vezes você chega doente dentro da casa de Deus, Deus está te dando saúde. Quantas vezes eu e você chega derrotado dentro da casa do Senhor, Deus nos alegra. Porque a casa de Deus é um centro de recuperação. A casa de Deus não é um lugar de derrota, irmãos. A casa de Deus, já pensou se todo mundo vir com cara de derrotado? Já pensou se todo mundo chegar aqui doente, enfaixado? Mas eu tenho uma palavra de vitória para você. A Bíblia diz que Jesus visitou Lázaro lá no túmulo. Ele estava todo atado. Glória a Deus. Talvez eu e você estamos assim nessa noite. E o que Jesus disse? Lázaro, Pastor Elon, Irmã Raquel, Irmã Cláudia, Pastora Miriam, Pastor Edgar, Pastor Osmar, Irmão Antônio, nessa noite, sai para fora, porque hoje eu quero te usar. Aleluia! Glória a Deus! Sai para fora, irmão! Sai do lugar que está limitando a tua visão. Para de dizer, de dar desculpa para o Senhor. Para de colocar paninho quente na tua luta. Para de dizer para o Senhor que você não dá conta. Coloca na posição e fala: Senhor, eu vou. Senhor, eu estou indo. Senhor, eu estou levantando. Senhor, eu me coloco de pé. E nessa noite, o Senhor vai fazer você fortalecer as tuas pernas que estavam fracas e te dar vitória hoje, para você sair do lugar que estava limitando a tua visão. Aleluia! Glória a Deus! Ele chamou Lázaro lá do túmulo, irmão. Você ainda está caminhando, tu ainda não está no túmulo, não. É mais fácil. Fala para o teu irmão: é mais fácil. Está mais fácil. Está mais fácil. Tu ainda não está morto, não, irmãos. Tu ainda não está atado, não. Tu só está meio morto, meio vivo. Ou tem crente vivo aqui? Eu quero escutar um glória a Deus. Opa, já começou a ter vitória, né? Glória a Deus. Se estava morto, ainda que esteja morto, fala para o teu irmão: ainda que esteja morto. Ainda que esteja morto, sacode ele. Talvez ele não quer viver. Talvez tu não quer viver nessa noite, irmãos. Talvez tu não quer vida. Talvez tu não quer ficar dentro do paraíso. Ou tu quer sair do paraíso. Eu quero ficar no paraíso, irmão. Tu quer ficar dentro ou fora do paraíso? Aonde? Então toma a sua posição. Então toma a tua posição, irmãos. Se você não tomar a tua posição, irmão, não tem paraíso para ninguém. A Bíblia diz que ele vai vir num piscar de olhos. Pisca teus olhos aí, vê se você dá conta de controlar. É muito rápido, irmão. Não vai dar tempo de você vir com aquela desculpa esfarrapada para Jesus, não. Aquela desculpa. Cuidado, irmão. Para de ser crente desculpeiro. Tudo é desculpa, né? Não vou porque eu estou cansado, não vou por isso, não vou por aquilo. Estou assim, estou assado. Todo dia culto. Tem crente que na boca dele já assim: todo dia culto. Ai meu Deus, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia tu come, todo dia tu dorme, todo dia tu toma banho. Todo dia tu acende a luz da tua casa. Todo dia tem alguém. Você tem uma mulher, uma esposa, um filho. Todo dia. Então o dia que não tiver culto, Deus pode te matar no outro, né? As bênçãos tu quer, mas a luta você não quer. Todo dia culto. Quem está no culto aqui de segunda a segunda, diz amém. Irmãos, se eu começo a sair isso da minha boca, eu começo a parar praticamente de ir na igreja. Porque já sai da minha boca todo dia culto e aquela frieza espiritual vai saindo de dentro de mim. É ou não é? É. Porque o diabo está ouvindo isso. Tá vendo? Já tô lutando com ele, já estou conseguindo vencer. Ia todo dia, agora já está com isso. Agora tem um ditado que não precisa mais estar dentro de igreja para receber bênção. Então vai lá, irmão, vai lá. Fica lá. A Bíblia, minha Bíblia, a tua Bíblia diz: congregai-vos. Se não estiver ensinando a Bíblia, irmão, joga fora. Eu tenho que congregar sim. Eu tenho que estar dentro da casa do Senhor sim.
A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos às casas do Senhor. E daí o rei Davi ainda fala assim: o meu maior prazer está dentro da casa de Deus. O prazer de Davi, irmãos, é estar 24 horas na presença de Deus. Irmãos, se eu e você sair da presença dele, eu e você morremos no mesmo dia. É assim que Deus faz. Não se dê o luxo de sair da presença de Deus. Antigamente a gente podia se dar o luxo, viu, irmão Leandro? Eu vou desviar, depois eu volto. Não faz essa besteira não, irmãos. Talvez não tenha oportunidade de você voltar nesse meio tempo. Não faça como eu, que fiquei muitos anos fora da presença de Deus, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor não voltou e eu estou aqui hoje. Mas daqui por diante, irmão, daqui para frente, qualquer minuto o Senhor está chegando. E talvez Ele vai vir buscar a tua igreja e eu não estou aqui dentro na igreja. Que igreja é essa? A casa de Deus. Eu creio que lá no julgamento Ele vai perguntar: irmão, vem aqui, tu congregava? Irmão Antônio, você congregava? Já deu medo. Esse julgamento, eu gosto de julgar o pastor Osmar, né? Ele morre de medo. Quantas vezes você ia à igreja? Você era fiel no dia da Santa Ceia? Meu Deus, então sério. Irmãos, a Bíblia diz que nós vamos ter um livro lá no céu. E anotar as minhas e as suas falhas. O nosso Jesus, Ele agora é o nosso advogado. Creio eu que quando Deus fala, vai lá, pega o... Vamos falar um nome que ninguém tem aqui, né? O nome de Jesus. Vamos falar, irmão, se falar que tem, desculpa. Vamos pegar o Getúlio. Tem Getúlio aí? Não, né? Getúlio, como é que estava a sua vida lá na presença, lá na terra? O que é que você fazia lá? Eu era intercessor. Era? E por que tu não executou? Lá não vai ter esse negócio, foi a igreja que não me deixou não, viu, irmãos? Saiba disso. Lá tu vai ter que ser sincero diante de Deus. Fala: Senhor, eu não fui porque eu não quis, eu era indisciplinado, eu era desobediente, eu desobedeci a tua voz. Aí se você for verdadeiro, talvez há misericórdia na minha e na tua vida. Não faça como Adão, irmãos. Coloque a culpa nos outros, não coloque a culpa em você mesmo. Se eu fosse olhar para o meu líder, eu não estava aqui tomando conta dessa igreja. Mas eu não tenho preocupação com o meu líder, eu tenho preocupação com o meu líder, que é líder dos líderes, que é Deus. Se eu for olhar para a igreja que eu estou, eu tenho todos os motivos para sair, mas eu não estou olhando para a igreja, eu estou olhando para Deus. Se eu for olhar para aqueles que falam no meu ouvido, eu já tinha saído da casa de Deus, mas eu não estou olhando para quem fala no meu ouvido, eu estou olhando para o que Deus fala no meu ouvido. E no meu ouvido o Senhor fala: fica, permaneça, persevera, a vitória é tua no nome de Jesus. Você vai lutar, você vai vencer. A luta está grande, mas Deus eu vou te dar a minha vitória. Você vai estar caindo, mas eu vou te levantar. Você está fraca, mas eu vou fazer você forte. Comece a escutar isso, irmão, na tua vida. Comece a escutar isso na tua vida, que tu vai ver que Deus vai mudar o cativeiro. Deus vai mudar a tua história, a minha história. Que nessa noite, que esse Deus todo poderoso, que fez um jardim para eu e você permanecer dentro dele, que Ele possa ser glorificado nessa noite no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.